pessoal do canal Radiologia. Hoje eu trouxe um caso de pancreatite crônica pseudotumoral, uma situação de difícil diagnóstico. São situações onde, no contexto da pancreatite crônica, pode-se ter alguma alteração nodular que possa simular lesão tumoral. A gente sabe que os pacientes com pancreatite crônica eles têm uma maior predisposição em determinadas situações de fazer o adenocarcinoma pancreático. Tá? Inclusive é difícil porque essas duas situações elas podem coexistir. Então vou passar para vocês, dentro desse caso, um pouco minha experiência nesse tipo de situação. Tá? Então me passaram um caso, esse caso ele não é meu, me pediram uma opinião, uma consultoria em relação a esse exame desse paciente. Era um paciente tirista crônico, tinha hepatopatia e pancreatite. Foi exatamente a mensagem que o colega me passou, tá? Icterícia há 10 a 15 dias com padrão obstrutivo. Ele internou por uma descompensação etílica, já tinha polineuropatia diabética durante anos e algumas internações prévias por pancreatite. O mais recente, uma pneumonia na base esquerda, 2 meses. Ele tem exames de 2019 e uma ressonância mais recente de 2020. Eu vou falar da TC, basicamente, de 2019 e da ressonância atual. Tá? Então, são esses dois exames que a gente vai ver a partir de agora. Então, vamos lá. Eu vou iniciar pela tomografia computadorizada. Vou pegar aqui uma fase portal para a gente avaliar esse paciente. Né? Lembra que ele tinha uma pneumonia também, né? Então foi feito tórax também, mas vamos focar no abdômen, que é nossa ideia aqui. Então já é uma esteatose, né? A despeito de ser um exame já com contraste, nitidamente uma densidade mais baixa do que usualmente encontrada nos pacientes com esteatose. Tá? A gente já começa a ver algumas colaterais aqui, ó, principalmente nesse lobo esquerdo aqui, ó, colateral. A porta direita razoavelmente bem vista, mas uma confusão aqui. Eu não consigo ver essa junção espleno-mesentérica, não consigo ver a veia mesentérica e algumas alterações de pancreatite já com calcificação nesse meu parênquima. Algumas colaterais mesentéricas aqui na cavidade abdominal. Então vamos retornar ali na confusão do pâncreas. É um pâncreas meio atrófico com calcificações. Tá? Uma dilatação e uma atrofia importante aqui, ó, do parênquima pancreático ao nível do corpo e cauda, tá? Uma atrofia importante, uma dilatação já aqui do hepatocolédocos, consequente a uma pancreatopatia obstrutiva aqui. Já determinou uma trombose da via mesentérica, junção espleno-mesentérica e, consequentemente, desenvolvimento de colaterais. As colaterais reabitam precocemente a porta extrahepática e a porta direita, então eu consigo ver uma porta direita razoável com os ramos anterior e posterior, mas eu não consigo ver muito bem a veia porta esquerda, a não ser o segmento já dentro do fígado. Né? Então a origem dela é uma confusão aqui de colaterais, né? Uma cavernização da porta esquerda, determinando a reabilitação dela dentro do fígado. E mais importante que um aspecto de pancreatite crônica, a princípio sem nenhuma lesão expansiva tumoral. Okay? Esse mesmo paciente realizou uma ressonância magnética, a gente vai ver a partir de agora. Então na ressonância, então na ponderação T2, a gente já observa o fígado esquerdo, né, já um pouco atrófico, principalmente o lobo esquerdo, né, os segmentos 2 e 3, um pouco atróficos em relação ao exame do ano passado, as colaterais existentes, tá? E que talvez tenha chamado um pouco a atenção do colega foi esse aumento relativo da cabeça pancreática. Por que eu digo relativo? Porque se você mensurar a cabeça pancreática, ela está dentro da mensuração normal, ela deu aqui 1,8, tá? Entretanto, esses pacientes, eles tendem a fazer um aumento relativo, porque se você considerar o tamanho do corpo pancreático, se você descontar o ducto vírsum, né, é de milímetros esse corpo pancreático, né? E a cabeça pancreática, ela tem um aumento relativo em relação ao corpo pancreático. Isso daí pode ser um dos sinais de lesão tumoral. A gente já tinha a partir dali, né, uma dilatação tanto do vírsum quanto do hepatocolédrico, que a gente vai ver melhor no estudo colangiográfico que foi feito para esse paciente, ok? Então vamos seguir aqui para o estudo colangiográfico nesse mesmo paciente. Eu vou passar um sinal importante aqui da colangio que foi feito. Então a gente fez aqui, isso é um 3D que fizeram, né? Ele foi reconstruído com uma rotação direita e esquerda. E uma das situações que eu gosto de estudar muito, né, das doenças com possibilidade de neoplasia tumoral é a forma de interrupção dos ductos, tanto o ducto hepatocolédrico quanto o ducto vírsum, tá? E quando você tem esse afilamento de ducto, né, não é uma interrupção abrupta de uma hora para outra, tá? Quando você há afilamento, se sugere processo inflamatório. Antônio, isso é 100% das vezes? Não. Tá? Às vezes você tem um tumor que não está muito próximo da estrutura ductal, que ele pode levar a um afilamento progressivo. Tá? Mas ele é muito mais prevalente nas alterações inflamatórias. Isso ocorria tanto no hepatocolédrico
quanto no ducto vício, tá? O nome desse sinal a gente chama sinal do ducto penetrante, alguns autores falam sinal do mergulho do ducto, mas na verdade é o ducto penetrando progressivamente reduzindo seu calibre ao nível da obstrução, que era a cabeça pancreática, ok? Então vamos seguir aqui já para o estudo dinâmico, tá? E no estudo dinâmico eu queria mostrar para vocês, inicialmente aqui eu estou na ponderação T1 pré-contraste, tá? Com supressão de gordura, né? A nossa máscara, e eu queria mostrar para vocês o fígado com sinal baixo, esse paciente tinha esteatose, mas o pâncreas com sinal bem baixo, ó, sinal bem baixo. Reparem aqui, gente, que no processo ensinado eu tenho focos de hipersinal. Focos de hipersinal em T1 fat set, a gente tem que pensar na possibilidade de produtos de degradação da hemoglobina, e pode ser isso uma das complicações da pancreatite, tá? Então, repare, ó, sinal elevado na ponderação T1 com supressão de gordura, sugerindo um produto de degradação da hemoglobina, mas na cabeça quase processo ensinado, ok? Tá? O corpo pancreático absolutamente atrófico, tá? Atrófico, com sinal bem baixo na ponderação T1, com supressão de gordura, que é onde ele tem que ter o maior hipersinal. Aqui o único hipersinal que se tinha era pelo produto de degradação da hemoglobina. Vou seguir aqui com vocês. Esse paciente ele acabou fazendo um estudo dinâmico. A gente já observa algumas alterações aqui importantes. Ó, primeiro, uma grande arterialização desse lobo esquerdo hepático. Tá? Por quê? Porque ele tem uma trombose da veia porta. Então, o fluxo dele é basicamente arterial hepático. Então, ele aumenta, né, por um mecanismo compensatório a vascularização arterial. Tá? Vou seguir aqui na minha fase subsequente, que é uma fase portal, e vocês vão ver melhor as colaterais. Tá? Então, aquelas colaterais que vão permitir aí, ó, a entrada de sangue mesentérico no interior do fígado. A veia porta direita era relativamente bem recanalizada, até mesmo fora do fígado, por isso que esse lobo direito ele vicaria, ele fica grande, e o lobo esquerdo fica apertado, pequenininho. Lá, ao nível do pâncreas, a gente observa que a cabeça, ó, exatamente ali no processo ensinado, que tem sangramento, tá? Tem uma área de menor vascularização, e é esperado isso, quando você tem sangramento, diminui a vascularização daquela região, exatamente porque é uma área de até um pouco de desvitalização do tecido pancreático, em função do sangramento, e a trombose ao nível da região da cabeça pancreática, junção espleno-mesentérica pelo processo inflamatório crônico pancreático, já sabido desde o exame anterior. Tá? E queria mostrar para vocês também um fator confundidor nesse caso, na difusão. Então, quando eu vou botar aqui a difusão, ó, vou botar difusão, vou botar o mapa de ADC, tá? E para ficar didático, eu vou botar o estudo dinâmico também, para a gente ver exatamente onde teve aquela alteração, tá? Então aqui eu já estou no maior valor de B da difusão, tá? E eu vou chegar, ó, exatamente ali naquela região do processo ensinado. Então, quando a gente vai naquela região do processo ensinado, dá uma ideia de restrição de difusão, que poderia ser um fator complicador, né? A gente poderia pensar numa lesão tumoral. Mas se a gente pegar a correspondência disso no estudo dinâmico, o que eu tenho ali é exatamente a minha área de sangramento, tá? E a gente sabe que o sangramento ele pode determinar a difusão restrita sem que haja a restrição por aumento de celularidade, tá? É um aumento que ocorre exatamente pela presença de produtos de degradação da hemoglobina nessa região, ok? Então, os indícios aqui, gente, são de uma pancreatite crônica que teve um aumento volumétrico da cabeça pancreática, a princípio por um processo inflamatório pseudotumoral, tá? A restrição de difusão não é por aumento de celularidade, é por aumento de degradação da hemoglobina. A forma de interrupção do ducto está orientando isso para a gente, que ela é progressiva, tá? Entretanto, esse paciente obviamente precisa ser acompanhado de perto, ok? Então vamos voltar à apresentação, tá? E na apresentação foi isso que eu botei no meu relatório que eu fiz em relação a esse paciente, né? Da análise dos exames, eu vou ampliar aqui para vocês. E eu botei que o pâncreas tinha uma marcante atrofia do parênquima, com ectasia do vício, aspecto de pancreatite crônica, que destaca o componente hemático junto ao processo ensinado. Não foi possível a caracterização de componente sólido, celularidade alta nos exames avaliados. Os achados também estavam presentes em exames prévios e a TC é possível identificar focos cálcicos na cabeça e cauda, corroborando a ideia de pancreatite crônica. Tá? Disse também que o hepatocolego estava ectasiado, com sinal homogêneo, e a redução progressiva desse hepatocolego no terço distal, corroborando ainda a ideia de ser um processo inflamatório e não tumoral. Aqui estava a impressão diagnóstica global na análise dos 3 exames que foi feita, então os aspectos de pancreatite, o aspecto de foco hemático, e não foi possível a caracterização de lesão tumoral
por aumento de celularidade, a transformação cavernomatosa da veia porta, em especial da porta esquerda, com sinais de biliopatia portal, aquela emaranhado de vasos, né, ao nível da tríade portal, determinando até um pouquinho da ectasia da via biliar do lobo esquerdo, né, e recanalização da veia porta extrahepática. Esteatose hepática, a atrofia lobar esquerda decorrente da trombose portal e a vicariância do lobo direito como mecanismo compensatório e arterialização do lobo esquerdo em função do mecanismo também compensatório vascular intrahepático. Então, gente, vejam, 5 a 11% das duodenopancreatectomias cuja causa e etiologia é um tumor tem diagnóstico final uma patologia benigna. Então, essa não é uma situação infrequente, né? Trago aqui 2 artigos, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais nesse tema, tá? A sensibilidade da biópsia de pâncreas para lesão tumoral, ela é relativamente elevada, entretanto, quando você está no cenário de pancreatite crônica, o rendimento da sensibilidade cai razoavelmente, ok? Então, o que devemos fazer nessas situações, o que eu falo, a gente tem que juntar forças de diferentes métodos e especialidades. Então, vamos lá. Então, a tomografia computadorizada tem alguns artigos recentes sobre perfusão nesse diferencial. A forma de interrupção do ducto é fundamental na análise colangiográfica. A difusão, muito cuidado com eventuais fatores cujo confundimento, como sangramento. PET-CT é útil, a gente sabe que o PET-CT ele pode dar um falso positivo de atividade metabólica nas doenças pseudotumorais, mas ele vai ser mais um recurso para eu utilizar. Comparar com exames anteriores, fundamental. Marcadores tumorais, né, principalmente acima de 100, marcador CA199, abaixo de 100 há muita baixa especificidade desse tipo de informação, correlação com histopatologia. Lembrando que a histopatologia, se positiva para neoplasia, ok? Se negativo, vamos acompanhar esse paciente com imagem de forma estreita, tá? Eu vou trazer 2 casinhos aqui demonstrando a importância do sinal do ducto penetrante. São casos que eu tive dificuldade, um deles até eu achei que fosse lesão tumoral, que é esse daqui, na cabeça do pâncreas, com calcificação associada, mas reparem, a forma de interrupção do hepatocolético, ela é progressiva. Parece que o ducto está mergulhando, está penetrando, o ducto está penetrando no processo obstrutivo. E um segundo exemplo, uma pancreatite crônica, de aspecto pseudotumoral, inclusive tinha uma lesão cística, pseudocística aqui associada, mas queria que vocês observassem tanto a interrupção do Wilson quanto do colega. Vou ampliar aqui para vocês, ó, nitidamente um afilamento. Ela não é abrupta nesses 2 ductos, né, dando uma ideia de sinal de ducto penetrante, ok? Gente, espero que tenha sido útil e um grande abraço a todos.